E mais líder do que nunca, o Flamengo pode ter reforços importantes antes do clássico contra o Fluminense. Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais desse Flamengo que é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, para que siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É isso mesmo, pessoal. O Flamengo é mais líder do que nunca. Está agora com 3 pontos à frente do Palmeiras. O Flamengo que igualou o número de vitórias que o Palmeiras tinha. E esse era o principal critério de desempate. O Flamengo, mesmo com a igual quantidade de pontos do Palmeiras, sempre ficava em segundo. Por quê? Por causa do critério de vitórias. O Palmeiras, ao perder para o Mirassol e ao perder para o Santos, e o Flamengo com as duas últimas vitórias, o Flamengo conseguiu igualar o número em comparação ao Palmeiras. E agora, além disso, conseguiu também superá-lo em número de pontos. O Palmeiras, portanto, ele não depende mais só de si para ser campeão brasileiro. E tem pela frente alguns desafios. O Palmeiras vai jogar 2 partidas dentro de casa, segundo a tabela, né? Vai enfrentar o Vitória, agora no dia 19, no Allianz Parque. É claro que o estádio deles é um fator diferencial, mas você não pode considerar o Vitória como um time já batido. Não é assim que funciona. Nós vimos como foi o jogo do Flamengo contra o Sport, nós vimos a dificuldade que enfrentamos e o Palmeiras ainda estará sem seus principais jogadores. Na sequência vai enfrentar o Fluminense, time que o Flamengo vai enfrentar nessa quarta-feira, eu já vou falar sobre a partida, também no Allianz Parque, e depois vai enfrentar pelo Campeonato Brasileiro 3 adversários fora de casa, e um Palmeiras que mostrou agora dificuldades em partidas fora dos seus domínios. E claro, no meio disso tudo, ainda tem a Libertadores da América, em que vai enfrentar o Flamengo, e é claro que isso mexe com o psicológico, com a questão física. Eventualmente, antes da partida contra o Flamengo, na Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio, pode ser que venha poupar jogadores, não se sabe. Isso tudo mexe com o planejamento do Abel Ferreira, eventualmente pode ajudar o Flamengo. Ninguém pode perder pontos, nem Palmeiras, nem Flamengo. Quem conseguir perder menos pontos vai ser o campeão brasileiro. O Flamengo, por sua vez, gente, o Flamengo conseguiu um bom resultado. A coisa estava difícil contra o Sport, é verdade, mas também tudo conspirou para que o Flamengo pudesse dar a volta por cima naquela partida, especialmente pela ruindade dos jogadores do Sport e pelo vacilo de ter 2 jogadores expulsos, né? O Flamengo que agora pensa no Fluminense. Se o Palmeiras teve nas últimas 2 rodadas uma dificuldade maior, agora é a vez do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense, que obviamente por ser um rival, vai fazer de tudo para poder nos prejudicar. O Flamengo, que de acordo com a tabela, terá o Fluminense, agora na quarta-feira, depois o Bragantino, dia 22, um time que, diferentemente de outros anos, luta para não cair. Depois enfrenta o Atlético Mineiro, fora de casa, e é evidente que o Atlético Mineiro, que também será adversário do Palmeiras, pode eventualmente prejudicar o Flamengo. Não vou dizer que os jogadores entrarão em campo propositalmente querendo perder. Isso é difícil, até realizar isso é difícil. Ah, eu tô na cara do gol, vou chutar para fora. Como é que se faz isso diante de câmera, diante de uma série de circunstâncias? Ah, não, o jogador do Palmeiras vai passar por mim, vou abrir a perna para ele. Não, não é assim. É difícil até de concretizar esse tipo de comportamento que visa perder. Mas não vou dizer que os jogadores podem eventualmente entrar sem tanta vontade. Você pode trabalhar com mais vontade, com mais ou com menos vontade.
e eventualmente isso pode acontecer. Então, assim, o Flamengo precisa ganhar do Atlético Mineiro fora de casa também, especialmente pensando que o Palmeiras pode ter um pouco mais de benefícios, digamos assim. Repito, não estou dizendo que os jogadores dessas equipes vão abrir as pernas, perder propositalmente, mas entrar com um pouco menos de vontade, me refiro ao Fluminense e ao Atlético Mineiro, para prejudicar o Flamengo. Aí tem a final da Libertadores, lógico, isso também mexe com o Flamengo, questões físicas, questões psicológicas, toda a preparação, enfim, viagem. Depois o Flamengo volta e enfrenta o Ceará, dentro de casa, e um confronto dificílimo, que já foi também enfrentado pelo Palmeiras, que perdeu, contra o Mirassol. O Mirassol que é, sem sombra de dúvidas, a grande sensação do Campeonato Brasileiro. Lá na última rodada, pode ser que já esteja garantido na fase de grupos da Libertadores, que é o principal objetivo deles, pode ser que não. Bom, agora falando sobre jogador fora dos planos, eu já tinha comentado sobre isso aqui, mas o Pablo, que já está fora dos planos do Flamengo há muito tempo, jogador que ganha 700 mil reais para treinar sozinho, de modo isolado, faz lá os vídeos dele, já falei esses dias, ele estava fazendo vídeo, treinando sozinho, bora Pablo, boa Pablo, e ele é Libertadores, pô, é final da Libertadores, e ele falando da Libertadores, da final, como se ele fosse jogar. Ele que ano passado, inclusive, estava no Botafogo, campeão da Libertadores, mas ele não conseguiu jogar por lá. Simplesmente não conseguiu. O que evidencia que o problema não é o Flamengo em si. É de se estranhar que um jogador da qualidade que o Pablo tinha, e que estava fora do país, inclusive, ao chegar aqui não consiga espaço. Ele jogou esse ano pelo Flamengo, no início do Campeonato Carioca, mas jogou 4 partidas e o Flamengo foi muito mal. Lembram? O Flamengo estava nos Estados Unidos, fazendo pré-temporada, e o Pablo teve a chance de jogar com os jogadores da base, que perderam várias partidas. Inclusive, o time que chega dos Estados Unidos encontra o Flamengo numa situação bem complicada no Campeonato Carioca. Depois a gente consegue se recuperar e ainda somos campeões. É claro que é mais difícil também para o Pablo você jogar com jogadores de uma categoria inferior. Também tem isso. Mas o fato é que ele não tem espaço no Flamengo e ele é oferecido. Assim correm as informações. Ele é oferecido ao Corinthians, onde ele já atuou. Não é que o Corinthians foi atrás dele. Aí é preciso ver se o Corinthians vai querer o Pablo ou não, que ganha um valor alto de salário. O Fabinho Soldado está lá, ele é ex-executivo do Flamengo, agora do Corinthians, conhece o Pablo. Corinthians que também pretende ter o Michael. Bom, boa sorte ao Pablo aí para onde ele vá. No Flamengo ele não fica. Agora voltando a falar sobre o Bruno Henrique, muita choradeira. Lá no jogo depois de Palmeiras e Santos, teve um jornalista que perguntou pro Abel o que ele achava do caso Bruno Henrique. Você, Abel, quando você fala o mundo do futebol para te ouvir. Engraçado, o cara falou o mundo do futebol. Bastante pretensiosa a ideia, né? Aqui no Brasil, sem dúvidas. Agora, o mundo do futebol lá na Espanha, lá na Inglaterra, querem saber a opinião do Abel Ferreira sobre o caso Bruno Henrique. Me desculpa, meu caro colega, mas isso não é uma realidade. Falou isso para poder dar aquela acariciada no ego, sabendo que a pergunta é até um tanto quanto fora do padrão naquele momento, e que ele poderia tomar uma bordoada do Abel. Ele deu aquela massageada no ego. O Abel pensou, respondeu, deu uma cutucada sem falar do caso. Falou que era cidadão paulistano e que o que acontece no futebol tem que ser um reflexo daquilo que a gente quer para a sociedade. E existem certos meios da imprensa que ainda insistem em falar que o Bruno Henrique tinha que ser punido. Não adianta, é a punição pela punição. Eu falo do caso do Daniel Alves, por exemplo. O cara foi absolvido pela justiça espanhola, mas ele tinha que ser condenado. O cara tem que ser condenado. Se não for condenado, não serve. É como se a imprensa falasse o seguinte: como é que nós vamos justificar para as pessoas que nos assistem que tudo isso que a gente divulgou durante todo esse tempo
no final dá em nada. Pois é, só que a imprensa, ela apresenta aquilo que ela tem, ou ela cria a versão com base naquilo que ela tem, mas ela não tem acesso aos autos de modo integral, ela não tem a função de julgar e nem tem capacidade técnica para isso. Mas a repercussão continua e o Benja, que é um corintiano que, pelo que me parece, torce muito para o Palmeiras também, porque o que esse cara tem postado de coisas em desfavor do Flamengo é impressionante. Ele, no fundo, ele está torcendo para o Palmeiras. Se vê direitinho, ele está torcendo para o Palmeiras. Ele levou no programa dele lá da CNN, o Domingo com Benja, um advogado que é ex-auditor do STJD, o Feus, né? Carlos Feus, é isso? Paulo Feus. E o Paulo Feus fez uma crítica ao Flamengo, disse que pior que a decisão do STJD era a posição do Flamengo. Ele não vai criticar a antiga casa dele, né? É mais fácil criticar o Flamengo. E aí ele deu o seguinte exemplo, abre aspas, eu tenho um colaborador que trabalha para mim. Ele pega a minha informação confidencial e passa para todo mundo, que é o que ele fez. E eu não faço nada, eu não puno, eu não desconto do salário dele, o meu patrocinador foi prejudicado e eu não faço nada. Foi esse o exemplo que o ex-auditor do STJD deu para poder criticar o Flamengo. Só que aqui eu tenho um contraponto. Nesse caso hipotético, a empresa foi prejudicada, muito prejudicada. Só ela foi prejudicada. Uma informação confidencial, inclusive, ela tem cláusulas contratuais no sentido de punir severamente quem a infringe. No caso do Bruno Henrique, o Flamengo não foi prejudicado. Inclusive, era essa a hipótese do artigo 243 da Lei Pelé, na qual o Bruno foi absolvido. Primeiro, o Flamengo não foi prejudicado. Segundo, o Flamengo seria prejudicado em caso de punição do Bruno Henrique. Ter o Bruno Henrique fora dessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro seria muito prejudicial à empresa. E a empresa, como tese de defesa, como contraditório, o que é permitido a qualquer pessoa, utilizou a tese que é melhor a ela. Eu não vou dizer que eu acredito que, de fato, o Flamengo falou, Bruno, você vai tomar amarelo contra o Santos. Acho até que não. Mas quando é o seu que está na reta, meu irmão rubro-negro, minha irmã rubro-negra, eu falo aqui como advogado agora e não como jornalista, você vai criar a tese que mais te beneficie. E a parte não tem obrigação com a verdade, seja ela quem for. A testemunha sim. Tanto que a parte, ela não presta compromisso de dizer a verdade ou não. A testemunha sim. A parte não. O Bruno Henrique, em conjunto com a empresa na qual ele trabalha, desenvolveu a tese, que pode também ser real. Eu não tenho conhecimento para poder falar, mas pode ser que seja real. Senhora Bruno, toma um cartão amarelo contra o Santos, tá? Então, não houve prejudicialidade à empresa e é um caso completamente diferente desse que o ex-auditor quis falar. Em rede nacional, para ele é bom aparecer, tá ali, programa com audiência, hoje ele é advogado, certamente acaba com isso também fazendo uma mídia em favor dele. Agora a questão é, para de choradeira, pessoal. Para de choradeira. Tem até que ver para quem que ele torce. Provavelmente não é o Flamengo. Porque no fundo, não se queria punir o Bruno Henrique. O torcedor, de modo geral, ele quer punir o Flamengo. Eu vi muitos comentários de palmeirense, parabéns ao STJD. Parabéns por quê? Porque vocês... O que o STJD tem a ver com a derrota de vocês para o Santos ou para o Mirassol? Eu vi alguns torcedores palmeirenses mais conscientes dizendo a gente perdeu por nossa culpa. Porque se o Palmeiras tem jogadores convocados pela CBF, o Flamengo também tem. E outra, o Palmeiras gostou dessas alterações. Muito o Mauro César fala nos programas em que ele participa, o Palmeiras gostou dessa mudança do calendário, que acabou por colocar o Palmeiras numa sinuca de bico. E agora? Nossos jogadores vão e a gente tem confrontos importantes aqui. O que a gente faz? Não tem por que culpar. Eu vi um falando assim, agora a quadrilha tá feliz, CBF, arbitragem, que é a mesma coisa, STJD, Flamengo, Varmengo, alguns falam de Varmengo. Vocês vão dizer o quê? Que as expulsões
do esporte forem corretas, desculpa, é reclamar por reclamar, é chorar por chorar. Tem 5 rodadas ainda até o final do Campeonato Brasileiro, muita coisa pode acontecer. Quem perder menos vai levar. E no meio disso tudo tem a Libertadores, que é uma coisa à parte. Uma coisa à parte. Parem de chorar. Parem de chorar. E vão jogar bola. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Que você tenha uma semana maravilhosa, que na quarta-feira a gente consiga se isolar ainda mais na liderança. Se você não segue o canal, por favor, deixa aqui o seu inscrever-se aqui embaixo, meu irmão rubro-negro, minha irmã rubro-negra. Deixa o seu like no vídeo também, isso é muito importante. Para quê? Para fazer o vídeo chegar a outras pessoas. Temos poucas visualizações, normal. Na medida em que você me ajudar, a gente vai chegar a mais pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Isso aqui é Flamengo.